Então, nosso tema é fé e confissão, né? Antes que eu leia algumas passagens, eu vou comentar algo. Irmãos, nós sempre estamos manifestando através daquilo que nós dizemos, aquilo que acreditamos. Sempre estamos fazendo isso, né? E isso é muito interessante, né? Porque nós podemos, se não tivermos cuidado, nós podemos começar a repetir muitas coisas positivas na igreja. Podemos falar 1000 frases dentro da igreja que sejam palavras positivas, né? Chamo positiva porque nem sempre é fé, mas pelo menos positiva é. E o que realmente mostra o que nós estamos crendo, normalmente, é aquilo que nós andamos falando ou fazendo, claro, quando estamos no nosso espontâneo, no nosso dia a dia, lá fora, não é? Porque aqui na igreja, quem é que vai falar alguma coisa negativa? Se você falar, você vai ser fulminado. Nós estamos num ambiente que a gente acostuma falar o que é positivo, não é, irmãos? Mas nós sabemos que nós temos uma realidade fora da igreja, na nossa casa, no dia a dia, lá no trânsito, e principalmente quando circunstâncias que não são tão boas vêm sobre nós. E nessa hora é onde nós comprovamos se aquilo que nós estamos falando na igreja é realidade ou apenas afirmações positivas. Mas nós sabemos que é possível crer, amém, irmãos? É possível crer. A palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se existe um caminho para termos fé, o reverendo irmão Reagan sempre fala, né, que é possível ter fé exatamente por isso. Se a fé vem pela palavra, então nós temos como ter fé. Então a fé está acessível a qualquer pessoa. Isso é muito bom, irmãos, porque tudo é possível ao que crê. Se eu tenho um caminho para crer, então nós podemos ter uma vida de fé, uma vida de vitória sobre essa terra. Amém? Marcos 11:12. Abra lá sua Bíblia, né, ou ouça. E nós vamos falar aqui daquela situação em que Jesus fala a uma figueira. Jesus falava às vezes com seres inanimados, né? E falou aqui com a figueira. E tem tudo a ver com aquilo que nós iremos falar nesta manhã. Diz assim, Marcos 11:12-14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira, né? Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Irmãos, já vou retornar à leitura lá no versículo 20, né? Mas eu vou comentar algo aqui sobre essa questão aqui da fé e da confissão, já aqui nesse versículo. Jesus disse assim para a figueira, né? Olhou para ela, claro, e disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Irmãos, isso prova que Jesus não só olhou e pensou, ele olhou e falou à figueira. Interessante é que Jesus não falou timidamente. Não nasça mais fruto de ti, bem caladinho só entre ele e a figueira. Não, Jesus falou com segurança, falou e os seus discípulos ouviram. Irmãos, quando nós cremos, né, quando a fé está no nosso coração, nós ficamos intrépidos e falamos com segurança, independente de quem esteja perto. E Jesus não falou isso dentro de um templo, né, de uma sinagoga. Não, Jesus falou isso, né, não foi nem no meio da rua, foi no mato, foi lá num local, né, que não era cidade, era um caminho entre Jerusalém e Betânia. E Jesus falou com segurança. A palavra diz, irmãos, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando nós estamos cheios da palavra, né, e a palavra gera fé, o que vai sair da nossa boca com muita segurança vai ser essas palavras de fé, que vão gerar mudanças. Interessante, irmãos, que essa mudança, ela gera não só em relação ao milagre, que foi o caso, mas essa fala de Jesus, ela influenciou os discípulos. Eles ficaram curiosos. Peraí, ele está falando com a figueira. Os discípulos ouviram isso. Ninguém coma mais fruto de ti. É bem possível, né,
que alguns deles tenham pensado: será que ele sabe o que está dizendo? Ele está falando para a figueira não ter fruto mais. Que coisa é essa aí? Como é que isso funciona? E ouviram. É claro que naquele momento ficaram calados, acredito, né? Não fala-se que eles comentaram nada. Mas os discípulos também, irmãos, já tinham uma convivência com Jesus e sabia que a vida de Jesus era uma vida de milagres. Jesus, ele era alguém que estava acostumado a falar algumas coisas, né? Não com a figueira especificamente, mas tudo aquilo que Jesus tinha falado até aquele momento havia acontecido. Ele nunca falhou, irmãos, e ele é o mesmo. Amém? E as nossas palavras ditas com fé, né? Crer com o coração e falar com a boca, né? Esse é o espírito da fé. Quando isso acontece em nossas vidas, isso também não vai falhar. É uma realidade. Funcionou para Jesus, funciona para nós. Às vezes a gente pode acostumar com a palavra, né? Mas não é muito bom não. A palavra sempre se renova, irmãos. Sempre se renova. Então, os discípulos ficaram incomodados, né? Eles ouviram Jesus falar. Jesus estava seguro, não se intimidou com aquilo que alguém poderia pensar. Irmãos, uma fé ousada, é bom lembrar disso, uma fé ousada ao ponto de falar até diante de pessoas, normalmente vai escandalizar alguém. Uma fé ousada, ela escandaliza e até gera oposição, porque se o outro não está crendo à sua altura, agora Jesus estava tão seguro que não importava o que os outros falassem ou pensassem. Ele estava seguro. Quando nós falamos com segurança, irmãos, sobre aquilo que cremos, crendo como a palavra diz que nós devemos crer, ainda que venha oposição, e normalmente vem mesmo. Por quê? Porque vivemos em um mundo de incredulidade. O que as pessoas pensam então? Ou refutam, né? Tentam refutar nesse sentido. Isso não é racional, isso não faz lógica, nisso não há sentido. Irmãos, normalmente a fé, ela vai contra a racionalidade. A fé vai contra aquilo que é o, vamos dizer assim, até científico. Por exemplo, alguém está com febre. Lembrei agora de Jesus curando a sogra do Pedro. A febre, irmãos, o normal dela é sair de alguma forma, menos com uma palavra. Mas Jesus simplesmente lá colocou a mão sobre a sogra do Pedro e ela levantou na mesma hora. Isso vai contra aquilo que as pessoas veem ou ouvem. Mas aqueles que creem, irmãos, e falam segundo isso, né? Criei, por isso falei. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, vai contra aqueles que estão ao seu redor, porque parece tudo muito loucura, parece muito absurdo, né? Mas Jesus estava seguro. E por que isso é interessante falar nessa questão dessa segurança? Porque, irmãos, às vezes, temos que ter cuidado, porque essa oposição pode vir de algumas pessoas, e às vezes elas podem ter sucesso, porque se eu estou falando algo só numa empolgação, ou por causa de uma doutrina, eu vou estar realmente indo contra a racionalidade deles, e a coisa não vai funcionar, e eles vão rir disso, e às vezes acontece. Então, irmãos, fé não é um conhecimento intelectual, fé não é algo só uma doutrina. Eu sou da doutrina da fé, isso é muito bom, nós começamos por aí, mas a questão é que deve ser, a fé é algo além de uma doutrina. A fé é crer naquilo que não vemos, por exemplo, né? A fé é a certeza daquilo que não vemos. Vou ler o versículo que é melhor. Está lá em... Eu vou procurar aqui. Hebreus 11. Hebreus 11:1 fala uma definição melhor do que essa que eu falei. Mas é a certeza daquilo que se espera, né? Vamos lá. Hebreus 11:1. Cadê você, Hebreus? Te acho já. Hebreus 11:1, a definição está bem clara aqui sobre o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Irmãos, não é um desejo, é uma certeza. Porque algumas pessoas dizem assim: irmão, eu estou crendo. A gente percebe pelo tom da voz que ela está desejando. Irmãos, fé não é desejo. Fé envolve desejo, claro.
Ninguém vai crer antes de desejar algo. Não tem como isso acontecer, né? Primeiro o desejo. Mas fé vai além do desejo. Fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Por que é uma convicção de fato que se não vê? Porque nós não estamos vendo Deus, mas acreditamos que Ele está ouvindo, que Ele nos vê. Então é uma certeza que nós temos no nosso coração. Isso traz para nós a certeza de coisas que se esperam. E Jesus, quando falou a figueira, irmãos, crendo com o coração e falando com a sua boca, eles tinham certeza de que aquilo iria acontecer. Se aquilo não acontecesse, seria um fracasso na vida ministerial dele. Os discípulos iriam duvidar de tudo que Jesus fizesse a partir dali. Então, irmãos, fé é uma certeza que vem ao nosso coração. E quando nós ouvimos a palavra, essa fé vem ao nosso coração. E nós sabemos quando ela vem, irmãos, quando estamos em fé. Nós sabemos disso. E às vezes nós temos que ser honestos. Eu digo isso porque pode até escandalizar alguém. Mas às vezes, irmãos, a gente passa por situações que naquele momento, eu não sei se aconteceu já com você, mas eu percebi que eu estava duvidando. E quando nós duvidamos, nós temos que ser honestos e pensar o seguinte: espera aí, eu estou duvidando nessa situação aqui. Jesus nunca duvidou, mas já aconteceu comigo, talvez aconteceu com você. Mas Ele é o nosso mestre, amém? Nós vamos para Ele, Ele é a palavra viva, meditamos na palavra, e aquela dúvida ela vai fugir, e nós sabemos quando ela foge também. A palavra diz que o inimigo vem por um caminho, e ele foge por 7. A pressão veio grande, veio aquela sensação de que vai dar tudo errado, que não tem saída. A gente medita na palavra, pensa na palavra, coloca a administração, abre a palavra, e a fé entra em ação novamente, e nós podemos então viver triunfando em Cristo. Pode ser que você acorde pela manhã crendo só no natural, estou crendo só no que eu estou vendo, irmãos, mas nós ouvimos a palavra, e essa fé é ativada em nós, e nós passamos aquele dia novamente triunfando em fé. E o ideal, irmãos, até sugiro que nós façamos isso pela manhã, porque às vezes vamos passar por situações durante o dia que provavelmente não vai dar tempo de você ir. Deixa eu ver, a tempestade chegou, o barco está afundando, como estava acontecendo com Jesus e os discípulos, né? O barco está afundando, espera aí, Senhor, eu vou meditar agora, e o que eu faço? Irmãos, talvez não dê tempo. Então, a gente deve estar sempre vigiando. Espera aí, a dúvida está chegando ao meu coração, está querendo chegar. Não, eu não vou andar em dúvida não, porque eu posso encontrar situações por aí, em que eu tenho que estar seguro na palavra, para resolver aquilo. Amém? Por exemplo, alguém está num local, encontra uma pessoa, sei lá, endemoniada lá. E se nós estamos confiando na palavra, irmãos, nós iremos ajudar aquela pessoa. Chegamos lá, aí nessa hora a gente vai contra tudo aquilo que está ao redor. Imagine você ver uma pessoa se entortando na rua, só um exemplo, e as pessoas estão ali ao redor, né? Elas estão como curiosas. Aí chega alguém e diz assim: olha, eu posso ajudar? E as pessoas vão parar e querer saber quem é você. Rapaz, quem é essa pessoa aqui? E você vai entrar, vai falar, como Jesus falou à figueira: saia em nome de Jesus. Irmãos, quando isso acontece, você já tem um grande público ali para pregar. Isso é possível na nossa vida? É possível, irmãos. É possível falarmos nas situações, falarmos em situações em que tem pessoas perto que não acreditam, mas porque aquilo aconteceu, muitos irão acreditar, ainda que tenha uma resistência inicial. Amém? Marcos 11, versículo 20. Marcos 11, 20. Diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. A tradução que fala fé de Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amém, irmãos? Então, olha, fé e confissão. Jesus fala aqui, olha,
Jesus diz aqui, a primeira coisa que ele diz aqui, é porque eu não separei para o versículo, mas eu acho que é no 20, diz assim: tenha fé em Deus. Alguém está com o versículo aí, pastor, por favor? Quando diz fé em Deus, é no 21, no 22, porque eu separei só o texto 2, né? Pronto. Tenham fé em Deus. Irmãos, ter fé em Deus é diferente de ter fé nas circunstâncias. Primeira coisa que Jesus fala: tenham fé em Deus. É o que? Não tenha fé naquilo que você está vendo. Não tenha fé naquilo que aquilo que está te cercando, nas circunstâncias ao seu redor. Porque às vezes as circunstâncias vêm, irmãos, e nós começamos dizendo que cremos em Deus, mas estamos crendo nela. Temos uma fé, mas a fé, na verdade, uma crença, vamos dizer assim, né? Porque fé, aqui fala de fé em Deus, mas existe a crença. Nós podemos estar crendo naquela situação, mas confessando a fé em Deus. Aí você conversa com a pessoa, né, tenta ajudá-la, ela diz assim: não, mas eu estou crendo. A questão é, crendo em quem? Na situação ou crendo em Deus? E Jesus diz assim, ó: tenham fé em Deus, acredita em Deus. E Jesus era bem radical em relação a essas coisas, irmãos. Ele entendia que sem essa fé em Deus, o homem estava... Na verdade, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja como a coisa é séria. Por causa da queda, o homem foi treinado a não acreditar no bem, ou não acreditar em Deus. O homem foi treinado por Satanás para acreditar nele. Então a fé em Deus hoje, por que a fé em Deus, ela vai contra o pensamento das pessoas? Não é porque o homem não foi feito para crer, não. O ser humano foi feito para acreditar. Só que ele está acreditando na coisa errada. Ele continua acreditando, irmãos. Deus não tirou do homem a capacidade de acreditar. Deus não tirou do ser humano a capacidade de confiar, né? No entanto, como as pessoas estão acostumadas a confiar nas circunstâncias, confiar nos seus sentidos, o homem sensual é aquele que acredita nos sentidos, nos olhos, né? Na audição, enfim, naquilo que ele sente, naquilo que ele vê. Por estar assim, então ele acha esquisito o acreditar em Deus. Jesus era o contrário. Jesus se escandalizava com a falta de fé. Já percebeu? Era, irmãos. Ele ficava assustado. Certa vez os discípulos não conseguiram libertar um garoto que estava possesso desde criança. É um sofrimento para aquele pai. O pai disse para os discípulos que aquele espírito jogava a criança ora no fogo, ora na água. Irmãos, quem tem filho aí, ou mesmo que não tenha, tem um parente, uma criança, é um terror isso aí. E o pai cresceu vendo aquela criança sofrer, passar por esse inferno em vida, né? E devia ser muito difícil para aquele pai. Então aquele pai pega aquela criança, leva aos discípulos, porque souberam, ele ouviu falar que Jesus fazia milagres, com certeza ele ouviu falar. Quando chega lá, não encontra Jesus, encontra os discípulos. E ele ficou feliz, né? Claro, os discípulos do homem estão aqui. Os discípulos daquele que anda fazendo coisas extraordinárias estão aqui, então eles vão fazer alguma coisa. E os discípulos tentaram fazer, irmãos. Foram lá e não deram conta. E os fariseus religiosos acharam legal, né? Porque o religioso é um tipo de gente que fala de Deus, tem uma devoção, né? Vamos dizer assim, então, uma grande devoção às vezes até, mas é um povo incrédulo. Eles se escandalizam com os milagres, né? E torcem para que não aconteça. Já percebeu? Não é assim não, isso não acontece não, isso não é racional. Irmãos, Jesus tinha um embate com esse povo. Jesus não tinha dificuldade com os pecadores, mas Jesus tinha uma dificuldade com esse povo religioso, porque era um povo que, a palavra diz que eles honravam Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Alguém pode honrar a Deus com os lábios, olha que coisa séria. Por isso que a fé tem que ser do coração, não é só do lábio. Honra a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. E esse povo estava assim, longe de Deus, mas dizendo que está perto, né? Não, eu estou perto, está tudo certo, está nada, está errado, não está crendo. Aí Jesus chega e percebe aquela situação. E os discípulos estavam discutindo com os fariseus. Os fariseus devem estar dizendo: viu como esse negócio é mentira mesmo? Aí, irmãos, ainda bem que Jesus chegou. Jesus, quando chega, resolve. Aí Jesus chega, e eles estavam confessando o que era o contrário da palavra, irmãos.
Ali era um ambiente de incredulidade, os coitados discípulos, e agora? Que vergonha, que vexame. Aí Jesus chega e pergunta mais ou menos assim: por que vocês estão discutindo aí? Eles dizem, né? Porque nós tentamos, o pai fala, né? Eu trouxe meu filho para os teus discípulos libertá-lo, e eles não conseguiram. Aí o pai fala assim: se tu podes fazer alguma coisa, faz. Aí Jesus fala: se tu podes? Olha, pai, irmão, Jesus se escandalizava com isso. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. A mente de Jesus não concebia incredulidade. Irmãos, a gente herdou isso da nossa queda e foi chegando até alguém por aí. Mas nós somos redimidos, amém? Temos a nova mentalidade, nós pensamos como Cristo, estamos sendo treinados nisso. Então, Jesus se escandalizou com os discípulos, porque eles estavam pensando, confessando a incredulidade, talvez junto com aquelas pessoas, do tipo, realmente não funcionou, realmente não deu certo, acho que não tem jeito. Aí Jesus diz para o homem fala: se podes, né? Faz alguma coisa. Aí Jesus: se podes, tudo é possível que crê, irmãos. Aí Jesus dá uma ordem, Jesus crendo com o coração, dá uma ordem, fala ao espírito imundo. Irmãos, a primeira coisa que acontece é que aquele garoto cai como morto. Olha o perigo de andar segundo os sentidos. Você imagina que aqueles fariseus lá, que estavam achando legal, né? A derrota de Jesus. O garoto agora, que caía na água, que caía no fogo, agora o garoto morreu. Mas Jesus estava seguro, irmãos. O garoto caiu como morto. Às vezes você vai dar uma palavra, né, pela fé, e parece que a situação piorou. É aí que entra a segurança. Espera aí, eu creio. Parece que quando você dá ordem, muitas vezes, irmãos, a coisa não mudou nada, e às vezes você olha e não viu mudança nenhuma, mas Deus está trabalhando. Enquanto nós cremos com o coração e falamos com a nossa boca e damos graças, Deus está trabalhando. A ação de Deus não cessa, irmãos. O milagre está em andamento. A gente pode não estar vendo, mas a coisa está acontecendo. Isso não pode falhar. Isso não falha nunca. Na verdade não falha. Agora, nesse trajeto, às vezes, o diabo vai tentar fazer que nós comecemos a pensar diferente, a sentir diferente e a agir diferente, e falar diferente, porque a questão aqui é fé e confissão. Crer diferente, tentar crer nele. Espera aí, vocês talvez já ouviram muitas pessoas falarem: não, eu estou confessando, mas não está mudando. Irmãos, outra tragédia de frase horrível essa. Eu estou confessando, mas não está acontecendo nada. Ela está dizendo o seguinte: a fé não funciona. Ela estava colocando culpa na igreja, colocando culpa em Deus. Não, irmãos, a fé funciona. Se eu estou falando algo e não está acontecendo, é bem possível, ou eu não estou crendo no coração, ou o diabo já conseguiu me persuadir a andar segundo o que eu vejo. Fé não anda segundo visão, irmãos, nem segundo audição. Ou melhor, anda segundo a visão de Deus e aquilo que a gente ouve de Deus, aquilo que a gente ouve da palavra. Se não for assim, você vai dar glória a Deus na igreja, vai cantar bonito junto com o Tiago, com o louvor aqui, e dar amém aqui na ministração, mas quando sair ali fora, você e eu, né, vamos olhar para as circunstâncias e vamos começar a concordar com elas, pensar como o diabo pensa, falar como o diabo quer e fazer o que ele quer, em nome de Jesus. E domingo de volta na igreja de novo, aleluia, glória a Deus. A palavra diz, irmãos, que nós, se fizermos isso, estamos honrando a Deus com os lábios, mas o coração longe. Fé, irmãos, é coração e boca, não é só boca. Não é só boca. Vamos lá então. Fé em Deus. Depois, disser ao monte, que é a confissão: se disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração. Veja como essa questão é séria. Recentemente eu conversando com um pastor amigo, ele me disse que um membro da igreja dele chegou e falou: pastor, o que está precisando aqui na igreja? Aí, rapaz, igreja, já tem um ditado, é construção de igreja, não acaba, né? Sempre tem algo a fazer. Aí, não, mas pode dizer aí o que o senhor precisa. Pastor, não acreditou muito, né? Achou que, estava achando meio esquisito aquela história, né?
Mas terminou dizendo a ele o que precisava, né? Aí o pastor, tá bom, irmão, legal, a gente aguarda aí a sua, muito boa a sua disposição, mas vamos aguardar, né? Não, fique tranquilo, pastor. Uma semana depois o irmão apareceu lá, revoltado, frustrado. Ele jogou na loteria e não ganhou. Você ouviu, irmãos? Ele jogou na loteria, esse irmão, e não ganhou. Estava revoltado, porque a fé dele não funcionou. Meu irmão, está no nosso meio a criatura dessa, no meio aqui que eu digo aqui não, no outro lugar. Você está brincando. Aí, revoltado, então não funciona a palavra, porque ele disse que a loteria, ele disse que o número era para ser dele, não foi, irmãos. A palavra de Deus não promete que ninguém vai ganhar na loteria, a palavra promete que nós prosperamos, e é pela fé. Agora o caminho, Deus não diz como é que é o caminho normalmente não é esse. Então às vezes a pessoa já faz isso para provar que não funciona. Ele está querendo provar para Deus que Deus é mentiroso. Olha aí, não é o pastor não é a palavra não. Ele está dizendo na verdade é que Deus disse algo, que Jesus falou algo que não acontece. Irmãos, a palavra não é mentirosa. A palavra é a verdade. Deus nunca mentiu. Os homens é que duvidaram muito, né? Então nós cremos em Deus, nós falamos ao monte. Jesus falou no caso aqui, Jesus disse, né, que se você mandasse o monte, no caso ele lá falou a figueira, mas depois ele falou em relação ao monte, pode figurar um problema na nossa vida. Ele disse, olha, se você disser que esse mal saia, por exemplo, e não duvidar no coração, isso será desse jeito, será dessa forma. Eu lembro também que um dos livros do Hegel, são muitos, a gente não lembra o livro às vezes, né? Mas ele disse que foi orar por uma pessoa que estava possessa, numa família lá, tinha uma garota endemoniada lá, muita gente já tinha orado, isso acontece muito. Aí as pessoas ficam chamando, chama o pastor, chama o padre, chama alguém para dar certo, né? E ele foi orar por essa pessoa lá. Ele disse que depois que orou, não aconteceu nada, e a família falou, olha, não aconteceu nada. Ele falou, não, eu já fiz o que tinha que fazer, eu já mandei embora em nome de Jesus. Sabe o que ele fez? Foi embora. Ele foi embora, irmãos. Ele falou crendo e foi embora. Eu não sei o que a família pensou na hora, uma coisa é certa, depois o mal foi embora. Mas ele fez certíssimo, por quê? Se ele fizesse de novo, ia ficar quanto tempo fazendo aquilo? Ele ia ficar dizendo que aquilo que ele tinha dito não era fé, né? Então seria contrário à palavra que a gente lê na Bíblia. Jesus disse, se você disser ao monte, crendo no coração, se você disser ao mal que saia, ele vai sair. Ele não vai poder resistir. Ele pode aparentemente ficar ali, como aconteceu com o garoto e como aquela jovem lá, na situação que o irmão Hegel estava ministrando, né? Mas irmãos, isso sempre funciona. Amém? Em qualquer situação. Olha, Jesus, irmãos, ele estava aqui com discípulos. Jesus não veio criar admiradores para colocar like. Não, Jesus veio formar discípulos, irmãos. Discípulos são aquelas pessoas que entendem, como Pedro entendeu. Pedro ficou curioso. Pedro pensou assim, Senhor, foi o Pedro que falou, ele era meio bem ousado, né? Senhor, a figueira secou. Sabe o que Pedro estava pensando, imagino eu? Rapaz, eu sou discípulo dele. Em Israel, irmãos, todo discípulo de um mestre era alguém que estava se preparando para ser como um mestre. Eles sabiam disso. O que Pedro pensou com sua mentalidade israelita? Espera aí, o mestre fez, então eu estou no caminho, eu vou poder fazer também. Essa é a mentalidade de Pedro. Essa deve ser, irmãos, a nossa mentalidade também. Não de admirador, olha, o pastor Mansueto falou, aconteceu, amém, e deve acontecer mesmo. O irmão Alberto falou, o pastor Alberto falou, rapaz, é um sucesso. Irmãos, se você ficar assim, na hora que acontecer uma situação difícil e não tiver o teu ídolo perto, né, o teu guru, aquela pessoa que você, o seu venerável mestre, a gente vai entrar em situações complicadas, porque tem hora que não vai estar lá essas pessoas. Ou senão você vai ser daquele que vai ficar ligando para a casa dos outros 2 da manhã sem precisar. Faça isso não. Só ligue se precisar mesmo. É claro, irmão, tem necessidade que a gente vai ligar para alguém, não é? Existe essa situação, claro, sabemos isso, né? Mas o normal, Jesus, ele quer fazer discípulos. São pessoas que fazem como ele. E Jesus falou assim, olha, Jesus era radical. Um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida. Jesus disse, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e até maiores. Você sabe, irmãos, que normalmente os jovens, eles são bem ousados, né? Eles querem as coisas.
Às vezes os mais velhos se acomodam, mas não devemos se acomodar. Mas eu, bem jovem, conheci esse versículo: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores. Irmãos, eu fiquei com um desejo muito grande de fazer aquilo, porque esse versículo não está escrito na Bíblia para acrescentar mais preencher um espaço ali, não. Está escrito ali porque Jesus deseja que aqueles que creem nele façam as coisas que ele fez e até maiores, porque senão a gente se torna eternos adoradores de celebridades, sempre tendo um ídolo, sempre tendo alguém: rapaz, fulano é muito ungido. Sim, você é também, criatura de Deus, amém? Às vezes nós podemos até ficar com baixa estima, né? Porque, fulano é ungido. Sim, e você é o quê? É um cavalo? Não posso nem falar. Hoje falar de animal é perigoso. Ai, meu Deus, está falando mal dos animais. Não estou falando mal dos animais, não. Mas, irmãos, você recebeu a unção do santo, a Bíblia diz, é ou não é? Nós recebemos a unção de Deus, está sobre nossas vidas. Jesus, então, nos chamou para sermos discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, somos redimidos. A palavra diz, por exemplo, né, entre outras coisas, fugindo um pouco aqui do assunto, por exemplo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu mandar levantar a mão e perguntar quem está em Cristo aqui, todos levantarão as mãos. Estamos em Cristo. Não há nenhuma condenação para a sua vida, não há nenhuma condenação na vida da Ana Maria, do pastor Marco, e assim por diante. Estamos em paz diante de Deus, como se nunca tivesse pecado. É assim que a Bíblia fala, é assim que acreditamos. Isso é verdade em relação a outras coisas, em relação a outras promessas. Promessa, por exemplo, da presença de Deus. Deus está, irmãos, Jesus estava muito seguro, porque ele estava sempre na presença do Pai. Quando ele disse à figueira que ela secasse, ou melhor, ele não falou que ela secasse, ele disse que ninguém comesse fruto dela. E o processo aí, ele não se preocupou com o processo, amém? Como é que Deus vai fazer? Irmãos, a questão não é como ele vai fazer, a questão é se eu creio. Ele sabe como fazer, ele sabe o caminho. Mas o caminho foi secando. O caminho podia ter sido um vento arrancar a figueira. A questão é que aconteceu. Mas por que Jesus falava isso com tanta segurança? Porque ele estava diante do Pai. Ele estava diante do Pai. Os discípulos certa vez falaram assim: Senhor, nos ensina a orar. Porque eles perceberam, eu acho, irmãos, que Jesus orava não como eles fazendo um ritual lá, cansado. Eles faziam aquele ritual. E acho que já viu aquelas pessoas que fazem a coisa só no ritual, que ela está aqui fazendo e olhando para o outro lado, tipo, acabou não esse negócio, né? E acho que os discípulos oravam assim, meio cansados. Eles perceberam na oração de Jesus, acredito eu, eles ficaram longe, olhando assim pelo buraco da fechadura, Jesus orando. Jesus está lá tranquilo, falando com o Pai, uma leveza, irmãos, uma relação tão boa. Não era aquela relação religiosa de medo, de aquele ritual preso, não, uma leveza naquele ser. Aí eles pensavam: rapaz, esse Jesus orando parece um bailarino. Uma leveza, irmãos, amém? Uma tranquilidade, é uma relação muito boa de um pai e de um filho, aquela coisa leve. Aí eles falam: Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus fala, vai dar o modelo da oração e começa dizendo: Pai Nosso. Já não começa falando Senhor, aquela coisa bem formal, né? Não, Pai. Irmãos, aquela pessoa a quem Jesus se referia o tempo todo, né, naquela leveza, é o nosso Pai. E nós estamos na presença dele. Então, quando Jesus falou à figueira, crendo no coração e falando com seus lábios, Jesus tinha certeza que Deus estava ouvindo e confirmando isso. Quando nós falamos crendo no coração, irmãos, nós temos que entender: espera, o Pai está ouvindo, Ele confirma a sua palavra. Ele confirma a sua palavra. Agora, se nós tivermos, por exemplo, se tivermos uma ideia de que Deus está bem distante, né, num telefone distante, onde tem uma linha que pode cair, a gente vai duvidar. Mas nós temos convicção, irmãos, de que o Pai está presente nas situações. Nós falaremos, creremos com o coração, falaremos com a boca, e depois já vamos fazer o seguinte. Vamos ler aqui o final aqui dos versículos desse assunto, que diz assim, no versículo 24, diz assim: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá.
Irmãos, se Deus nos ouve, e sabendo que Ele quer nos ajudar, espera aí, eu tenho um pai que é bom e pode me ajudar, uma mãe que é boa e pode me ajudar. Eu vou colocar aqui para as mães, porque tem uns pais que são mais durão, né? A mãe é uma figura de Deus num lado e o pai é do outro, né? Mas normalmente acontece muito lá em casa, eu sei que acontece. Quando o filho ou a filha quer algo assim, que ele fica encabulado de falar com outra pessoa qualquer, ele vai à mãe, por exemplo, às vezes ao pai também, tem casos que é ao contrário, né? Mas enfim, se o pai pode ajudar, se a mãe pode ajudar, eles negam aquilo para o filho? Se aquilo é lícito, se aquilo é uma necessidade, a palavra diz que Deus, que o Senhor supra as nossas necessidades nas suas riquezas em glória em Cristo Jesus, e nós confiamos nisso, cremos nisso, confiamos, falamos isso. Então espera aí, o Senhor quer me ajudar, Ele me ouve. Espera aí, irmão, se o Senhor quer me ajudar, Ele pode me ajudar, e Ele me ouve, o que vai acontecer? Eu vou crer, creiam que já receberam. A partir disso, espera aí, eu falei com o Senhor, Ele disse, olha, tudo que pedis em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe se sucederá. Então espera aí, eu como Jesus, nós como Jesus também, estamos na presença do mesmo Pai. Irmãos, é o mesmo Pai, que ouve do mesmo jeito, que responde do mesmo jeito. Quando nós pedimos a Ele, Pai, normalmente você já vai quase agradecendo, já chega quase agradecendo, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor já ouviu. Se não tiver ouvido, você falou antes, você fala um pouquinho, né? Senhor, aquela situação, o Senhor sabe qual é? Sei, meu filho. Pai, obrigado. E se resolve, irmãos. Talvez alguém diga assim, pastor Alberto, é tão fácil falar. Irmãos, nós somos discípulos de Jesus. Nós cremos com o coração, falamos com a nossa boca, e depois acreditamos que já recebemos, e essa coisa acontece. Eu vou contar um testemunho de uma coisa que aconteceu com uma pessoa que eu não conheço, mas eu ouvi, e foi muito interessante. Um homem estava paralisado das pernas, dessa parte, enfim, as pernas paralisadas. Ele estava em cima de uma cama. Ele ouviu no rádio alguém pregar essas coisas aqui, exatamente esse contexto aqui: crer com o coração, falar com a boca e crer que recebeu. Ele ouviu ali, ouvindo aquilo, ele disse o seguinte: eu creio que eu recebi. Então, olha a conclusão dele, a graça de Deus. A palavra traz a graça, né, irmãos? A conclusão que chegou na mente dele, no coração dele: então eu posso andar. Aí o que ele fez? Ele estava na cama, ele foi andar. Aí bum, caiu. A família correu, botou ele de volta. Aí a família foi lá para trás, não entendeu porque que o homem tinha caído, achou que tinha sido um acidente. Quando a família voltou, irmãos, poucos minutos depois, tibunga. Conclusão da família: espera aí, eles estão ouvindo aquele pregador maluco. Eu ouvi o rádio, né? Ligaram para o programa do pregador. Pregador, você está dizendo umas coisas no rádio aí que está afetando o nosso pai, que era o pai, né? Aí o pregador perguntou: e o que aconteceu aí? Eles contaram: não, esse homem está doido não, esse homem está em fé, está crendo. Aí o pessoal: é mais doido do que meu pai. Aí desligaram o rádio. Irmãos, o homem caiu algumas vezes, não sei quantas vezes foi, mas pouco tempo depois, no mesmo dia ainda, o povo estava lá na sala e o homem chegou andando lá. Ele chegou andando, irmãos. Creu no coração, confessou com a boca. A nossa matéria aqui é fé e confissão, mas isso tem uma sequência, né? Na verdade, confissão também é uma prática de fé. No caso dele, ele foi além, né? Porque ele tinha que andar, não tinha que só que falar. Então ele andou, irmãos. Esse homem não fez isso naturalmente, é porque a fé, a palavra, ela traz essa fé. Não é um esforço humano não. Esse homem, isso não era um esforço dele. Ele estava tão convicto daquilo que a família não conseguiu persuadi-lo a não fazer aquela loucura. Para o mundo isso é uma loucura, é irresponsável. Não, um povo irresponsável, um povo maluco. Irmãos, a fé
segura. Para o mundo ela é irresponsável, mas ela não é, ela é segura. Ela é mais segura do que qualquer outra coisa que se possa imaginar. Porque se você combinar algo com alguém, se você combinar algo com o pastor Marco, por exemplo, ele pode ter boa vontade, ser honesto, o que é, mas pode ser que aconteça alguma coisa no trajeto entre vocês, daquele combinado no qual ele ia te ajudar, e ele não conseguir. Mas Deus não, com Deus isso não acontece. Isso é impossível acontecer com Deus. Então aquele homem, irmão, estava fazendo algo ali, estava crendo com o coração já, que ele podia andar. Olha que coisa interessante, ele já havia crido que já havia recebido aquilo. Essa é a fé que funciona. Porque se eu ficar só na teoria, irmãos, a gente vai até envergonhar o nome de Jesus. Às vezes os ateus, né, aqueles que não creem por aí, ficam debochando dos cristãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: ninguém debocha de alguém que tem muita fé, não. Pode debochar por alguns minutinhos, mas deixa a coisa apertar, que é você que vai abençoar a vida dele. Amém? Eu adolescente, aí eu passeava na José de Alencar. Aqui no centro tem uma praça que hoje está bonita, e também era bonita antigamente. Depois encheram de barracas lá, mas hoje está bem bonita novamente. A praça José de Alencar mesmo. E eu passava muito ali, eu gostava, né, de descer do ônibus e andando pelo centro ali. Aí uma vez eu vi um homem com uma caixa de som, um homem, acho que ele tinha uns 40 anos, com uma caixa de som. Eu ia passando, eu não estava na igreja evangélica no tempo, mas quando eu ia passando eu vi aquele homem fazendo um desafio. Ele disse assim: eu quero que faça uma fila aqui, os endemoniados e os doentes. Eu falei: oxe, uma fila para endemoniado e para doente. Eu fiquei parado de longe olhando, irmãos, eu não entendia nada sobre fé, mas eu vi uma ousadia naquele homem. Aí fiquei parado ouvindo. Com pouco fez a fila. Ele colocava a mão num, está curado. Colocava a mão no outro, a pessoa ficava endemoniada e ele expulsava. Eu falei: ixi. Aí eu pensei: Deus existe. Aí eu lembro, irmãos, eu comecei a acompanhar. Toda semana que eu ia lá, eu ia assistir o pregador lá, ver as peripécias de um homem que crê. Aquilo marcou muito a minha vida. Vou encerrar com isso. Aí eu cheguei lá um dia, ele foi contar a história do que havia acontecido no dia anterior. Irmãos, na cidade de Alencar tinha um grupo também ao lado de ateus. Um grupo, naquele tempo o Brasil estava saindo da ditadura, então estava muito assim, era muito moda, estava na moda ser ateu, né? O pessoal inteligente, então eram os ateus, né? E eu lembro que ele contou a história do dia anterior, mas contou na frente do homem, e o homem estava lá do outro lado ouvindo, o ateu usava um chapéuzinho tipo Chico Xavier, eu nunca esqueci, aquele chapéuzinho embaixo. Aí ele disse o seguinte: olha, ontem, pessoal, eu quero contar a história para vocês. Ele dizendo, né, eu quero contar a história para vocês. Eu estava aqui orando com uma pessoa aqui, e a pessoa ficou possessa aqui. E o chapéuzinho, ela apontou assim, e o chapéuzinho disse que era mentira, não era demônio não. Aí eu o desafiei a vir aqui livrar a pessoa, libertar a pessoa. Aí o que aconteceu? O homem foi tentar libertar aquela mulher endemoniada. A mulher era baixinha, segundo o autor da história. Pegou o homem grande, levantou, irmão, e jogou longe. Aí sabe o que esse pregador fez? No dia, falou: olha, hoje vai ter mais, vem de novo. Eu não estou dizendo para a gente fazer isso, amém, irmãos? Mas uma coisa é certa, ele não foi envergonhado, porque ele cria com o coração e falava com a boca aquilo que Deus havia colocado na vida dele. Ele sabia que Deus estava presente. Irmãos, se nós sabemos que Deus está presente, Ele está presente, não há por que temer. Por isso que Jesus era radical e dizia: não temas, não temas, não temas. Era a confissão dele o tempo todo. Pessoal, estão temendo por quê? Jairo, não incomode mais o mestre. Lembra dessa história também? A filha estava lá doente, aí morreu. Aí a equipe foi lá e disse: Jairo, não incomode mais o mestre, a menina já morreu. Aí o que Jesus fez? Jairo, vamos embora. Jesus sabe o que falou? Lembra? Não temas, crê somente. Então, irmão, Jesus era radical nessa história de crer com o coração, falar com a boca e fazer aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Amém? É isso aí, pastor Mansueto.
Acabei.